Oi pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Diana. Eu fiz esse canal aqui para falar um pouquinho mais sobre os desafios de viver, né? O desafio diário que vai acontecendo na nossa vida e muitas vezes a gente vai deixando passar desapercebido. Então eu pensei, vou fazer um canal onde eu posso estar registrando esses acontecimentos, o meu modo de pensar acerca de todos esses desafios que acontecem na minha vida, como registro pessoal também, e se caso agregar na vida de alguém ou contribuir de alguma forma, eu também ficarei muito grata. Bom, gente, eu quero falar nesse vídeo sobre um acontecimento de ontem. Bom, vou ser um pouco mais direta. Eu estava me preparando em casa para ir pro curso, né? Ontem eu não ia assistir aula, mas eu ia passar na secretaria para resolver alguma questão de documentação, de transferência de materiais, transferências de trabalho que eu fiz e eu não estava conseguindo fazer pela plataforma, então eu pedi orientação na secretaria da faculdade. E eu estava aqui ansiosa em casa, pensando, poxa, por que será que eles não me atendem? Que eles não estavam conseguindo me atender pelo modo virtual, nem pelo WhatsApp, nem por telefone. Então eu falei, eu vou ter que ir lá, né? Hoje, que nem era o dia de aula para mim presencial, mas eu falei, eu vou lá, que seria ontem. Então, gente, eu fui sair daqui por volta de umas 2 horas da tarde, 2h30, e peguei, né, a perua e fui lá com o pensamento nas coisas que eu tinha que fazer, ali com uma mente muito assim, focada no que eu tinha que fazer lá na faculdade. Tava pensando, poxa, o que eu tenho, já que eu vou ter que ir lá hoje, o que eu posso fazer? Será que eu passo na biblioteca, pego um livro? E ali questionando, até que a perua chegou ao terminal e eu desci. Quando eu subi, gente, para minha surpresa, uma desagradável surpresa, tinha um pessoalzinho assim na plataforma. E eu não queria ficar muito perto ali, porque eu falei assim, eu acho que eu vou no próximo, né? Porque não quero ir nesse, porque vai vir muita gente, vai entrar muita gente de uma vez, eu não tô com pressa, não tô com horário para fazer nada, então deixa o pessoal ir na frente. E eu fiquei ali, né, no celular, e quando tá assim perto de muitas pessoas, eu não gosto de ficar acessando o celular. Eu tenho medo de roubo, eu tenho medo, assim, sabe, de acontecer alguma coisa, algum acidente, até mesmo de eu ficar distraída com o celular, então eu procuro sempre colocar o celular na bolsa. E nesse momento o que eu fiz? Coloquei meu celular na bolsa, coloquei a minha bolsa na frente e fiquei observando, né, todo o pessoalzinho que estava ali. E eu percebi que tinha um rapaz que ele estava falando no celular e ele falava assim muito como se estivesse discutindo com alguém, só que ele não falava alto, mas o modo dele gesticular, ele fazia umas expressões como se estivesse discutindo com alguém. Eu não estava muito perto, eu estava a cerca mais ou menos de uns 2,5 metros dele, mas eu percebi que ele estava falando meio assim, gesticulando. E quando, gente, o trem começou a chegar, ele se jogou, gente. Ele se jogou e foi uma cena muito triste, muito dolorosa, porque a gente não acredita. No primeiro momento eu pensei até que, sei lá, que que ele estivesse brincando, gente. Na minha cabeça eu pensei, será que ele estava brincando? Será que ele estava tentando desafiar? Sei lá, não sei, eu não consegui pensar que o cara tinha se jogado porque ele queria tirar a própria vida e, tipo, não consegui, eu fiquei muito perdida assim, nos pensamentos. E ali começou uma gritaria e ele se jogou assim de forma bem proposital. Ele esperou o tempo certinho do trem chegar, assim, ele calculou o ponto que ele ia pular. E eu olhei aquilo, não acreditei. Eu falei, poxa, será que isso é real? Gente, é horrível ver alguém tirar a própria vida e eu fiquei ali sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. Foi muito doído, gente, ver essa cena. E o pessoal se aglomerou ali, eu me afastei porque eu fiquei um pouquinho em estado de choque, assim, porque eu não estava acreditando, eu pensei até que fosse um desafio, uma brincadeira dele, sei lá, eu não consegui conectar as coisas. E ali eu fui cair na real mesmo,
quando os agentes de segurança chegou e viu que ele já estava sem vida. Gente, o que eu posso dizer sobre isso? Naquele momento eu observei, porque assim, quando eu estou numa situação dessa, eu começo a prestar atenção em todos os detalhes, apesar de eu estar ali num estado de choque, assim, eu estava fora de mim. Eu comecei a parecer que o tempo tinha parado, sabe? E eu observava as pessoas se movimentando, umas mulheres chorando que estavam mais próximas dele. E eu só conseguia lembrar da última cena que eu tinha visto dele falando, gesticulando, falando no celular e falando. Eu só conseguia lembrar disso. E aí eu comecei a pensar, poxa, quem é que estava com ele conversando? Por que ele se jogou? O que fez esse homem tirar sua própria vida? Meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu comecei a ficar nervosa com aquela situação. E triste, gente, porque é uma sensação de impotência. Você pensa, eu não posso fazer mais nada. A pessoa já perdeu, já se entregou ali, já perdeu a vida. E eu percebi que o tempo parecia estava o ar parecia que estava pesado, sabe? E eu não queria mais ficar naquele lugar. Eu observava as pessoas chorando, algumas pessoas saindo de perto, assim, emocionadas mesmo, e eu queria sair dali, gente, eu não queria ficar mais ali. Mas ao mesmo tempo, eu queria saber, entender o que aconteceu com aquele homem, esse jogado. Eu queria conversar com alguém que estivesse perto, assim, pra pessoa me falar, olha, ele, sei lá, ele teve algum motivo para se jogar, para tirar a própria vida, e eu queria entender a razão, o motivo por qual ele se jogou, gente. Enfim, foi lamentável, foi uma cena muito triste. E eu falei, bom, eu tinha algumas pessoas que estavam se aproximando para ver, né, como que estava. E um dos rapazes que estava lá da gente, agente de segurança, falou que ele já não tinha mais vida. E a partir daquele momento eu falei, poxa, se não tem mais vida, não tem mais esperança, né? Não tem mais para quê? Não tem mais porquê. E o próximo trem encostou e eu entrei, que eu ia pro meu destino. E algumas pessoas entraram também. Eu não queria ficar mais nem um minuto ali. E eu perguntei para uma das mocinhas que estava chorando do meu lado. E ela falou assim, ele estava discutindo com alguém. Ele estava discutindo com alguém. Não sei se era mãe, se era irmã, se era namorada. E um outro rapaz que estava do nosso lado falou assim, com certeza deve ter sido namorada, porque muitas vezes esses caras aí, eles não conseguem segurar, né, algum término de relação. E eu ouvindo ali eles especularem sobre porquê, qual seria o motivo daquela trágica cena. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, por quê? Que ele não conseguiu segurar a própria vida. Por quê? Por que ele não conseguiu esperar um pouquinho mais, se acalmar e sair daquele lugar de desistência, gente, sabe? E eu tentava entender isso. É muito triste, gente, é muito triste a gente saber que uma pessoa se entrega de uma forma e a gente, poxa, não pôde ajudar, não pôde dar uma palavra de consolo. E eu fiquei tentando assim pensar, se eu estivesse do lado dele, será que eu poderia ter ajudado? Será que eu poderia ter dado alguma palavra de conforto? Será que eu poderia ter, sei lá, segurado ele, feito alguma coisa, sei lá. Enfim, gente, foi um episódio da minha vida que aconteceu ontem. E eu fiquei muito transtornada, sabe? Eu fiquei muito emocionada e ainda estou muito, muito chateada, triste e tentando entender o que levou aquele rapaz, devia ter uns 25, 26 anos, tirar a própria vida. Por que ele desistiu, sabe, gente? É muito triste ver uma cena dessa. Eu acho que tem a maioria das pessoas que já passaram por isso, de ter visto cenas de pessoas desistindo de viver, deve saber o que eu tô falando. Eu fui
fui lá pro curso, resolvi tudo que eu tinha que resolver na velocidade da luz, tentei fazer tudo rápido. A moça perguntou se eu estava bem, ela notou que eu não estava bem, e eu só falei assim pra ela: olha, eu quero resolver tudo que eu tenho que resolver o quanto antes. Tudo que você puder fazer por mim, eu te agradeço, mas eu preciso sair daqui, eu preciso ir pra casa. Eu tava com muita vontade de ir pra casa. E ela me ajudou ali, resolveu o que tinha que resolver. E eu peguei o metrô de volta e fui pra casa. Eu só queria chegar em casa, gente. Eu só queria chegar em casa, abraçar meus filhos e tentar, assim, conversar com Deus pra perguntar por que aquele rapaz tinha tirado a própria vida. E eu fiquei pensando, gente, depois disso, o que eu, como mãe, como amiga, como irmã, posso fazer para ajudar alguém da minha família ou alguém que eu não conheço, mas que eu possa ter acesso. Como que eu posso ajudar uma pessoa a não desistir, gente? De que maneira eu posso fazer com que essa pessoa que está ali sem motivação para viver possa continuar? E eu estou nessa pergunta, gente, eu estou nesse questionamento. Eu entendo que eu tenho nem eu penso assim, gente, se a gente não pode mudar o mundo inteiro, as pessoas, a gente pelo menos tem que tentar ajudar e mudar o mais próximo, a pessoa mais próxima que você tenha perto de você. E as pessoas mais próximas que eu tenho são meus filhos. E eu fico pensando, eu preciso educar meus filhos de uma forma com que eles tenham eles têm essa resistência na vida, essa resistência de continuar, de não se entregar, gente. Eu não tô falando que a pessoa que se jogou, ela estava errada, porque a vida era dela, ela sabia o tamanho da dor que ela estava sentindo, mas é muito triste, da mesma forma que ela fez a escolha de se jogar, é muito triste aceitar uma situação dessa, gente. É muito triste porque a gente luta pela vida o tempo todo, a gente quer vencer, a gente quer conseguir chegar no outro dia, avançar mais um dia e mais um dia. E quando você vê as pessoas desistindo, é triste, gente. Eu sei que é a vida de cada um faz o que quer, mas eu fiquei com essa pergunta: o que eu posso fazer para fazer com que meus filhos eles tenham força realmente de aceitar as negativas da vida, os desafios de cada dia, e não pegar as desistências da vida, as coisas que deram errado, as negativas, os nãos, e fazer disso um fim, sabe? Eu não sei o que aconteceu na vida daquele rapaz, mas talvez ele não estivesse com aquele músculo da vital, de resistência firme, a ponto de aguentar, falar: não, eu vou passar por mais isso, eu vou aguentar, chegar no próximo nível. Talvez ele não tenha tido isso forte, ou não, né? Talvez ele teria tido força, mas não quisesse mais. Eu poderia lutar mais pela vida, mas eu não quero mais. Eu nunca vou saber o que passou na cabeça dele. Mas eu fiquei me perguntando, eu como mãe, como um ser humano nessa vida, como que eu posso acrescentar de forma que eu possa ajudar aqueles que estão, pelo menos aqueles que estão por perto, a não desistir, gente, a ficar, a lutar. E como que eu posso também não só ajudar a pessoa a não desistir, mas ajudar ela a levar o fardo também, porque é muito doído, é muito dolorido a pessoa desistir da vida porque não aguentou, porque estava difícil. Qual será que foi a razão? Seria desemprego? Seria rejeição de alguém? O que será, né, gente? Vai saber. Mas eu fiquei me fazendo essa pergunta e estou até agora tentando mudar em mim alguma coisa tem que mudar em mim, gente, de forma que eu possa contribuir nessa vida para minha família, para meus filhos, para a sociedade,
que eu possa ajudar as pessoas a não desistir, gente. É muito difícil, é muito duro, é muito doído. E eu não desejo isso pra ninguém, sabe? Eu não desejo que ninguém passe por isso, de chegar ao ponto de tirar a própria vida. Eu não sei como lidar com esse sentimento, e é por isso que eu tô aqui falando com vocês, que foi a primeira vez que eu vi uma cena dessa na minha vida, e assim, de perto, assim. E eu falo, isso aí tem que me mudar de alguma forma. Eu não posso sair disso do mesmo jeito. Isso, de alguma forma, isso tem que melhorar o meu viver nessa terra. Como que eu posso, gente? Como que a gente pode contribuir para um outro ser humano ser melhor? Para um outro ser humano não desistir da vida? Como, gente? Essa é a minha dúvida. Então, eu fico nesses pensamentos, sabe? Foi difícil, foi um baque, foi traumático, mas eu acredito que isso vai contribuir para o meu crescimento espiritual, mental. Bom, eu sinto muito pela família do rapaz, porque não deve ter sido fácil ter recebido essa notícia, né? Eu espero que Deus console o coração da mãe, do pai, dos irmãos, da família inteira. E que as coisas possam ser melhores para eles, né? Enfim, não tenho mais o que falar. É isso aí, gente. Até mais.